De eternidade a eternidade, tu és Deus. A minha pergunta para você é: essa semana você pensou algum dia na eternidade? Hoje você pensou na eternidade? Ou você pensou em tudo? Nos teus problemas, nas soluções? Você ouviu tanta coisa, pensou tanta coisa, mas e a eternidade? E a eternidade? Todos nós sabemos da eternidade, mas o nosso problema não é o que nós sabemos. É que muitas vezes nós negligenciamos, esquecemos, e o nosso Deus é Deus de eternidade a eternidade. E onde é que você vai passar a tua eternidade? No céu ou no inferno? Só tem esses dois lugares. Não existe um terceiro. E se a gente não pensar na eternidade, a gente também não vai pensar muito na palavra de Deus, não. Aí qualquer coisa serve, e não é isso aqui. A palavra de Deus é a palavra de Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando lemos o primeiro versículo, hoje, Deus criou os céus, a terra. Quando Deus fez estas coisas, o homem ainda não estava aí. E ele, como Criador, é o soberano. E quando eu fiz a pergunta, ele é o teu rei? Ele é o teu soberano? Isso me fez lembrar, porque quando eu estava preparando, eu lembrei disso aqui, há uns 4, 5 anos atrás, uma pesquisa feita, não sei se foi só aqui, em Curitiba, no Paraná, se isso foi mais além, e eles colocaram lá os primeiros nomes, quem estava mais em evidência. Bem, Deus estava em quarto e Jesus estava em nono. Isso quer dizer que o pessoal não pensa na eternidade. Isso quer dizer que o pessoal não pensa no Senhor. E aí é o grande problema que nós enfrentamos. E que muitas vezes, onde nós trabalhamos, onde nós passamos, onde nós estamos, aí nós enfrentamos as dificuldades com as pessoas que estão em nossa volta, mas como salvos por Jesus, eu e você precisamos pensar na eternidade todo dia. Que você não sabe se você vai passar essa noite vivo. Talvez amanhã você esteja sendo velado ou até sepultado, ou cremado. Alguma coisa pode acontecer. Eu espero que não aconteça nada disso aqui. Mas nós estamos sujeitos a isso aí. E aí a questão da eternidade. Então Deus criou os céus e a terra, e ele fez todas estas coisas do nada. Do nada. No capítulo 4, verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, na parte final do texto, diz assim, como está escrito: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Deus traz à existência aquilo que não existe. E ele é o Criador, é o Todo-Poderoso. Então, só ele tem a capacidade de criar. E essa capacidade pertence a ele, e nós estamos aqui hoje para lembrar dessas coisas. E o que eu vou falar, você já sabe tudo. Mas eu quero lembrar. E o próprio apóstolo João, quando escreve na sua carta, ele diz, não estou escrevendo para quem não sabe, mas para quem sabe. Mas que ele tem que lembrar, ela tem que lembrar. Então, nós precisamos lembrar. Por que é que nós estamos na casa do Senhor? Para lembrarmos. O que é que nós vamos participar hoje da ceia? Para lembrarmos o sacrifício de Jesus. Então, observamos essas coisas. Aí você observa que no capítulo 33, verso 9 do livro de Salmos, diz assim, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Quem? O Deus, o Criador dos céus e da terra. Do nada, ele fez o que você e eu estamos vendo. Mas ao mesmo tempo nós encontramos ainda em Salmos número 89 e o versículo 47, quando diz assim, lembra-te de como é passageira a minha vida. Lembra-te como é passageira a minha vida. Quantas pessoas você conheceu que morreram ainda crianças
outros na juventude, outros mais idosos, outros bem idosos, mas todos nós vamos passar por esse momento. E aqui, a palavra de Deus é muito clara. Lembra-te que a nossa vida é passageira. É passageira. E aí, a pergunta: terás criado em vão todos os homens? Essa é a pergunta que o salmista faz. Terás criado simplesmente porque criastes todo ser humano? Você não foi criado por acaso, não caiu de paraquedas em lugar nenhum. Você é alguém que Deus se esmerou para te criar, para te colocar nessa terra. Você é alguém especial. Vou falar um pouquinho mais logo adiante nesse assunto. Deus, a soberania divina, Deus no seu domínio, Ele delega ao ser humano, quando Ele o criou. E no versículo 28 do capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus colocou nas mãos do homem todas as coisas, os animais, aves, enfim, peixes, árvores, tudo isso aqui está debaixo da mão do homem. Por que Deus fez isso? Porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não criou nenhum bicho à sua imagem e semelhança. Ele não criou nenhuma montanha à sua imagem e semelhança. Ele criou o ser humano. Então, a esse ser humano é que Ele deu autoridade. E que, na verdade, Adão, com o seu erro, perdeu esta questão que Deus deu. Mas nós estamos aqui esta tarde para pensarmos justamente nisso aqui, na soberania de Deus. Na sua soberania, o Deus que nós cremos, Ele tem domínio. O seu domínio, ou alcance do seu governo, é transcendente. Por quê? Isto é, Ele não somente inclui todo o universo físico, aquilo que nós vemos e que não vemos, que imaginamos e que nem sabemos o que existe, ou ainda os maiores cientistas dessa terra não têm como entender todas essas coisas, mas Deus é quem criou e Ele inclui todo o universo físico, mas Ele excede, Ele vai muito além. E Deus existia antes de toda a criação. E eu coloquei ainda, Ele estende-se além da mesma. E pelo fato de tê-la gerado, criado, formado, Ele é quem toma conta dessas coisas e Ele tem o domínio sobre tudo. Então Ele deve dominar a minha vida. Mas Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Tudo que existe, existe nele. Foi criado por Ele, para Ele. E é aí que nós estamos, em 11:36 de Romanos, esta palavra fica bem confirmada. O seu reino, ou o poder com o qual Ele governa, é exercido por sua vontade. Não é pela minha, não é pela tua, mas pela vontade dEle. Porque, já que Ele é soberano, é o Criador, então Ele tem todo este direito. O seu reino, por sua vontade. Que mais? Sua palavra. Sua palavra. Você que não lê a Bíblia, a tua alma está morrendo de fome e de sede. Porque ela não está sendo alimentada. Sem lermos a palavra de Deus, nós nunca vamos entender a vontade, nunca vamos entender os planos de Deus para a nossa vida, nunca vamos entender os seus propósitos. Então aqui fica muito claro, pela sua vontade, sua palavra, suas obras que Ele tem criado, pela sua própria vontade, Ele, de forma criativa, decide e estabelece os desígnios. É Ele. E nós muitas vezes queremos levantar a nossa cabeça, não é isso? Empinar o nariz e achar que nós somos alguma coisa tão importante que Deus tem que se curvar diante da gente. Ainda que Davi disse, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele faz tudo isso aqui. Mas como é que nós estamos tratando o Senhor? Ele fala
e a criação passa a existir. É o que nós acabamos de ler no Salmos de número 33. Ele fala e então tudo passa a existir. E pelas suas próprias obras, o seu Espírito Santo demonstra o seu poder ilimitado. Deus é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós estamos diante desse Deus tão poderoso, tão sublime, tão extraordinário. E a sua regência, será que Deus não pode reger a minha vida? Não pode reger a tua vida? A autoridade que Ele tem para governar está na sua existência e santidade. Queridos, Ele está lá antes da fundação, antes da criação do mundo, desde o princípio. E aí nós colocamos a pessoa de Jesus, quando cantamos Jesus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. Por quê? Ele é antes da fundação do mundo. 13:8 de Apocalipse diz: Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aí entra a pergunta, sendo assim, Ele o Criador, porque João deixa claro no seu primeiro capítulo, que nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus Cristo. Nosso Senhor e nosso Salvador. Não está em nono lugar, não. Está em primeiro. E se alguém colocar Ele em segundo e terceiro, está correndo o risco da sua salvação e tendo sérios problemas. Então, sendo assim, eu te pergunto, Ele merece ou não merece ser o seu soberano? Fez tudo isto, e será que não tem direito de dominar a minha vida? De reinar sobre a minha vida? De reger a minha vida? De orientar a minha vida? Porque a sua intenção é boa, é excelente, porque Deus criou tudo isso, e ao criar todas estas coisas, revelando a sua santidade, revelando o seu amor, ao criar esse universo tão tremendo, tão extraordinário, e Ele reina sobre todas as coisas. Como é que você adora a Deus? Como é que você vive diante de Deus? Quando você faz alguma coisa contra alguém, você não faz contra essa pessoa, está fazendo contra aquilo que Deus disse não. Agora, Deus criou todas essas coisas, e temos aí o ser humano, repetindo, falando sobre ele. Antes da queda e depois da queda, será que Deus tem dado algum valor ao ser humano? Então observem o que diz Isaías capítulo 45 e o versículo 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus. Você cantou isso aqui hoje. Que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia. Não foi para isso que Ele criou a terra. Não criou para que fosse caos, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Buda, Maomé e companhia limitada não tem nada de Deus. Nada, nada, nada. É bom lembrar isto. Estão mortos e vão ressuscitar sim, porque teremos 2 ressurreições. E eu espero que você esteja na primeira, porque eu tenho certeza que vou estar na primeira. Se não morrer antes de Jesus voltar, porque Ele pode voltar essa noite, pode voltar amanhã, eu não sei. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com aqueles que vão ressuscitar dentre os mortos. Mas na primeira ressurreição só ressuscitam aqueles que são do Senhor, que esperam Jesus para a salvação. Os demais vão ficar para a segunda ressurreição. E aí estarão sendo julgados pelos livros, isto é, por essa palavra. Então, examine a palavra, porque você, no dia do juízo, vai ser julgado por ela. E nós que estaremos na primeira ressurreição e estaremos com o Senhor, é também segundo a palavra que vamos receber o nosso galardão,
ou não. Carta de Paulo aos Coríntios deixa isso aqui muito claro. A obra de cada um vai ser provada, como que pelo fogo. Então, o que você está fazendo, se está fazendo com amor, com alegria para o Senhor, com certeza você vai ter galardão. Mas muitos vão ficar decepcionados, vão chegar lá sem galardão nenhum. E eu e você precisamos fazer algo para que o nome de Cristo seja glorificado. E aí, observamos o que está no capítulo 139 do livro de Salmos, os versos 13 até o versículo 15. Eu quero que você preste atenção nisso, porque diz assim o salmista: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Deus, tu fizestes isso. Como você foi gerado? Você não sabe. Apesar da ciência ter todas as explicações que procuram ter, mas como foi? Porque no momento que você foi gerado uma vida. E você venceu, você está aqui essa tarde, na presença de Deus. Então, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aí diz o salmista: eu te louvo, por quê? Eu te louvo, por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Porque me fizeste de modo especial e admirável. Você, Deus, me fez de uma forma extraordinária. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Queridos, quando a palavra diz, tuas obras são maravilhosas, e tu me fizeste de uma forma tão admirável, eu lamento quando vejo alguém dizendo assim: eu não gosto do que eu sou, eu não gosto da minha fisionomia, eu não gosto do meu corpo. Meu irmão, minha irmã, você é o único, você é a única, não tem outra pessoa igual a você. Deus te fez tão especial, e você está dizendo o quê? Que Deus errou no que Ele fez? Pode ter certeza que Ele não errou. Quem está errando é você. Ele te fez de uma forma admirável, maravilhosa. E aí, quando nós pensamos nisso, e pensamos especialmente na questão de aborto, e temos autoridades aí, especialmente a esquerda, que luta para destruir a família, e uma das coisas é exatamente isso aqui, e a gente precisa olhar muito para isso aqui, porque aquela criança que foi gerada, não é que vai ser 2 dias, 10 dias, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, que até lá não tem valor. No momento que você foi gerado, você foi gerada, a partir daquele momento, você já tinha vida. E você nasceu, está aqui, e louvado seja Deus por isso, que não te mataram e que não me mataram. E que nós estamos aqui vivos para adorar ao Senhor nosso Deus. Aí diz: fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Deus viu você desde o primeiro momento, porque Ele te deu vida. Agora, Ele deu vida para você, deu para mim. Será que Ele está preocupado comigo, com você? No meio de tantos bilhões de pessoas? Veja o que diz o salmista no capítulo 8, versos 4 a 8. Não vou ler todo esse texto, mas uma parte dele. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Quem é você? Quem sou eu para Deus ficar se importando comigo? Qual a outra pergunta do salmista? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Você diz: se Deus existisse, não sei porque Deus está fazendo isso aqui comigo. Deus está muito preocupado com você, sim. Está preocupado comigo, está preocupado conosco, porque você é um tesouro pessoal de Deus, Então, eu e você precisamos observar isso. E o que mais? Tu o fizeste um pouco menor do que dos anjos. Então, Deus nos criou e nos fez um pouco menor que os anjos celestiais, e nós ficamos reclamando aí.
Deus criou de forma maravilhosa e você é a maravilha que está aqui e que Deus fez. Não, mas para mim ninguém olha. Mentira. Estão olhando sim. E além de outros, Deus está olhando para você 24 horas por dia. E Ele contempla a sua vida, contempla a minha vida. Então nós precisamos estar atentos para isso. Acontece que o homem, o ser humano foi criado não para viver todas essas coisas que estão acontecendo por aí. No capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis, diz-nos a palavra assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus avisou, Deus avisa as coisas. Deus avisa as coisas. Quando você vai errar, pode ter certeza, Deus avisa. Você não quer ouvir, mas que avisa, avisa. E Deus avisou Adão e Eva. Deus fala aqui com Adão. E a Bíblia deixa claro que a mulher foi enganada, mas Adão não foi enganado. E aí no capítulo 3 de Gênesis, do verso 16 até o 19, vem a condenação. Deus avisou: não faça isto. Se fizer, vai acontecer assim. Tem consequências. E as consequências vieram. Para a mulher, a dor na conceição foi multiplicada, não sei quantas vezes. No entanto, por causa do pecado do homem, cardos e espinhos, problemas para a terra, isto é, para todos os seres viventes, condenação e morte. Condenação e morte. Por isso diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não foi um, não foi dois. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, por causa do pecado original. Então, mas Deus sempre quer fazer alguma coisa. E aí, temos a proclamação do Evangelho, das boas novas. E a primeira boa nova que aconteceu está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhes ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está o sacrifício de Jesus, quando Deus fala com a serpente. Porque Adão chegou para Deus: eu comi porque foi a mulher que você me deu, ela que me levou pelo caminho errado. Bem, mas ele sabia, ele conhecia. Deus não perdoou, porque ele não era nem um inocente. E a palavra de Deus diz assim: os dias de ignorância Deus não leva em conta. E aqui não tinha ignorância nenhuma. E não tem ninguém por inocente. Se Deus falou só com Eva, aliás, só com Adão, Eva não era inocente. Mas ela entrou pelo caminho do erro também. Então nós observamos esse tipo de coisas. E aí, o Evangelho de Jesus Cristo, porque através dele, e aí Deus diz para aquela serpente, está falando com o diabo mesmo, e deixando isso aqui claro: a semente da mulher, que era Jesus, nascido da Virgem, vindo a esse mundo, vai pisar a tua cabeça, ainda que você vai ferir o seu calcanhar. E aí aconteceu. E aí vem o anúncio do derramamento do sangue de Jesus, que hoje, ao participarmos da ceia, estaremos anunciando que na sua morte, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, no capítulo 13, dos versos 21 a 24, aí Deus mata um animal inocente no lugar do culpado, ou seja, esse inocente, o sangue inocente de um animal no lugar do culpado, que sou eu e é você. Somos nós. Só que Deus fez isso depois de anunciar a vinda de Jesus, não antes. Primeiro ele deu a promessa. Por quê? Aquele animal foi morto. As vestes foram feitas para Adão e Eva, porque as nossas obras
não nos dão salvação de forma nenhuma. Mas aí Deus faz isto, mata o animal. O sangue desse animal simbolizava o sangue de Jesus que viria quando Jesus morresse na cruz. Hoje, nós participamos do cálice anunciando que Jesus já derramou o seu sangue por mim e por você. Então aqui está a santa e bendita palavra de Deus nesse sentido. Sangue derramado. Agora, a vinda de Jesus para nos resgatar. Se ele não tivesse vindo, nós não seríamos resgatados. Eu peguei aqui o capítulo 1 do livro de Marcos. Claro, temos tantos outros, mas eu só fiquei com o livro de Marcos. E o primeiro capítulo, falando sobre a vinda de Jesus para nos resgatar. Primeiro, João Batista prepara o caminho para o encontro com Jesus e fala do batismo com o Espírito Santo. Nos seus primeiros 8 versículos, você vai encontrar exatamente isto. E Isaías diz: vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Está falando de João Batista que veio. João Batista que batizou Jesus. João Batista que estava lá pregando e anunciando o reino de Deus. E ali, quando ele está lá dizendo, ele diz assim: eu estou batizando vocês aqui na água. Aqui vocês vieram, aqui entraram, aqui no Rio Jordão, e aqui eu estou batizando vocês. Mas após mim vem aquele que eu não sou digno de pegar e desatar as alparcas, ou as correias da sua barca. Não tenho condição de soltar o cordão do seu tênis, nada disso. Mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Eu te pergunto, quantos temos aqui que são batizados com o Espírito Santo e falam línguas? Levanta a mão. Muito bem. Você que não é batizado, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E só Jesus quem te batiza. Nas águas, você é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas não é isso aqui. João Batista está falando do batismo com o Espírito Santo. E que Jesus disse que virá e estará com vocês e em vós. Então, terça-feira é um dia especial para você vir aqui, receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa orar e falar em línguas estranhas, realizando assim a vontade bendita de Jesus. Jesus é batizado no Jordão. E quando ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce e ouve-se a voz do Pai. Dia 27, último domingo desse mês, o grande batismo nas águas. Festa na presença de Deus, celebrando nas águas. Você que ainda não desceu as águas do batismo, o céu ainda não se abriu sobre a tua vida, vai ser um momento especial, com toda a certeza. Quando Jesus entra na água, o Espírito Santo, porque os céus na verdade se abrem, e o Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus, em forma corpórea de uma pomba, e ao mesmo tempo ouve-se a voz no céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por que Deus se compraz no seu filho? Porque Jesus foi obediente. E Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele obedeceu em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então Jesus nos deu o exemplo. Se eu não descesse as águas do batismo, eu simplesmente estaria dizendo assim: o que Jesus disse é balela, não é verdade. O que foi que ele disse? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a ordem dada por Jesus é exatamente essa. E Deus quer abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Jesus veio e ele começou agora o seu ministério. Porque naquele momento, quando Jesus aqui batiza João Batista, depois ele sai à procura de mais alguém. E ele traz consigo Simão, André, Tiago, João, os primeiros 4 discípulos, para fazer com ele a obra de Deus. Porque você sozinho, você sozinha,
Eu sozinho, nós não somos nada. Mas eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, e Jesus já mostrou isso aqui no início. O poder de Jesus. Marcos está colocando aqui alguns pontos, e eu quero que você perceba isso. Do verso 21 ao 28, Jesus expulsa demônios. Jesus expulsa. Está lá um endemoniado. Jesus Cristo expulsa o demônio. Será que Jesus expulsa demônio até hoje? Eu acho que não. Mas ele diz, capítulo 10 do livro de Mateus, versos 7 e 8. Ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Expulsai os demônios. Limpai os leprosos. Então, Jesus mandou que nós fizéssemos isso. No nome dele. Em teu nome, demônio nenhum vai sair. Mas no nome de Jesus vai sair sim. Você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Manda ele embora em nome de Jesus, ele tem que sair da sua vida. Só se você está longe de Cristo e não tem Jesus. Mas se tem Jesus, então você tem autoridade dada pelo Senhor. Jesus cura doentes. Primeiro, aquela noite, ele curou muita gente, mas antes daquilo, ele curou uma pessoa só. Quem foi? A sogra de Pedro. Aí algum dia alguém me disse assim, mas Pedro era solteiro. Eu não entendo como é que alguém pode ter sogra e ser solteiro. Não é isso? Então, lá na casa, Jesus cura a sogra de Pedro. Mas há um ponto importante aqui, porque quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou imediatamente e foi embora passear, né? Visitar suas amigas e dizer assim, eu recebi uma grande bênção, mas só isso aqui. Ela levantou e servia a Jesus e aos seus discípulos. Olha, você já pensou? Só Jesus e os 12 já eram 13. E com certeza tinha mais alguém junto. Não é brincadeira, fazer almoço, janta, ou café, não sei que horas eles chegaram lá, mas era antes da noite, então não devia ser jantar. Ela servia. Eu te pergunto, quando você recebe uma bênção, você serve a Deus? Ou você esquece o que Deus fez? Veja bem, todas essas maravilhas criadas pelo Senhor. E ao pôr do sol, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, e Jesus curou. E ele está aqui para curar você também essa tarde. Porque ele não é indiferente, ele estava lá, está aqui, está conosco, ele é onipresente, então temos a sua presença. Só que Jesus, depois de curar aquela multidão, vai para a oração, clamar a Deus. Os seus discípulos vão procurar, porque o pessoal começa a procurar Jesus. E eles chegam lá dizendo, Jesus, estão te procurando aí. Então, você observa que Jesus volta, e quando ele está descendo, ele vai se encontrar com quem? Com um leproso. Alguém que não podia estar no meio da multidão. Alguém que podia ser apedrejado porque estava transgredindo as leis, por ser lepra, uma doença considerada contagiosa, e ninguém tocava. Quando um leproso estava lá, ele de longe já gritava, imundo, imundo, para que ninguém chegasse perto. Mas esse leproso se prostra, se ajoelha na presença de Deus. Ele não vem com orgulho. Se tu existes, se tu és o Filho de Deus, me cura. Não. Ele acreditou, ele se prostrou, ele se humilhou diante do Senhor. E Jesus fez o quê? Aquele que não podia ser tocado, ele o toca e diz, eu quero que você fique limpo. E esse leproso saiu curado instantaneamente. Jesus colocou a mão sobre ele. Então, eu e você estamos diante desse Deus maravilhoso e poderoso. Esse Jesus todo-poderoso. Agora, quero falar rapidamente sobre a crucificação. Lembra de Gênesis 3,15? Ferirá o calcanhar e você vai pisar na cabeça. Jesus está na cruz. E lá, ele consuma a obra que precisava ser feita. Como é que Jesus disse? João capítulo 19, versículo 30. Jesus disse, está consumado. Depois desta frase, a última dele foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu completei a obra.
Jesus consumou a obra, trazendo-nos o perdão dos pecados, trazendo-nos a cura completa e total, trazendo-nos a libertação, destruindo as obras do diabo, para que o diabo não tivesse autoridade e poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre as nossas famílias. Agora, isto feriu, só o corpo de Jesus feriu o coração de pessoas. E entre outros, Maria que estava lá, não ficou com o coração ferido. Quantas pessoas estavam lá que foram curadas por Jesus, olhando ele crucificado? Claro que eles sentiram. E nós podemos sofrer esse tipo de ingratidão, porque alguns daqueles que estavam blasfemando Jesus tinham sido abençoados, tinham sido curados, tinham sido beneficiados. E agora estão blasfemando. Então, eu coloquei aqui, essa ingratidão, o desprezo, a rejeição, que muitas vezes acontece. Eu te pergunto, você nunca foi rejeitado, nunca foi desprezado? Quantas vezes você já ajudou alguém, você fez tudo pela pessoa, e essa pessoa fez o quê? Se tornou ingrata, te rejeitou, te desprezou, nem fala com você. Ah, mas isso aí acontece com alguém, acontece com qualquer um, aconteceu comigo, acontece, por que não acontece? Acontece. Então, aqui está claro. E essa pessoa deixa tudo de lado. O que ela está fazendo? Quando Jesus disse, se der um copo de água fria, em nome do Senhor, não perde o galardão. E quando Jesus disse, tudo que vocês fazem a um desses meus pequeninos, a mim estão fazendo, tome cuidado como você está agindo, porque exatamente isto, você está, ao fazer, está fazendo contra Jesus. Quando não pensamos na eternidade, não pensamos na pessoa de Jesus, essas coisas ficam fáceis para a gente fazer errado. O diabo foi derrotado lá na cruz. E ele perdeu as chaves da morte e do inferno. Não é que ele perdeu. Jesus chegou lá no inferno e tirou da mão dele. É o que está no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Jesus diz assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem. O diabo não tem, meu irmão, minha irmã. O diabo não tem essa força que você está pensando que ele tem. Ele já foi derrotado, ele já foi vencido. Jesus tomou as chaves dele. Então, as chaves da morte e do inferno não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Jesus. E como Jesus ama, todo aquele que vem a ele está livre do inferno. Está livre do inferno. Está livre da perdição. E nós, porque Jesus tomou as chaves, e ao recebermos Cristo, realmente nós nos tornamos mais que vencedores e podemos louvar a Deus. Podemos exaltar ao Senhor, que venceu em nosso lugar. Concluindo, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Eu quero ler o que está escrito aqui, começando pelo versículo 9, depois versículo 11, mas diz assim, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E agora presta atenção, e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Você é gente ou não? Você é ou não é? Eu fiz uma pergunta. Você é ou não é? Então eu sou, você é. Jesus nos comprou com o seu sangue. Nos purificou com o seu sangue. No versículo 11 e 12 fala de anjos, de milhares, de milhões que rodeiam o trono de Deus e louvam ao Senhor. No verso 13, João diz, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e todo o que neles há, que diziam, àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre, por toda a eternidade. Estamos aguardando o momento
em que Jesus Cristo vai voltar. E o capítulo 17, versículo 14 de Apocalipse deixa claro: aqueles que estão com ele vencem, triunfam, alcançam a vitória, porque Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a dor, Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu no meu e no teu lugar. E agora? Vamos tomar posse dessa bênção. Vamos tomar posse da bênção. A eternidade está diante de nós, mas Deus quer, além de nos dar na eternidade o gozo, a alegria, Ele quer nos dar a vitória agora, neste exato momento.